Esta noite, mais uma vez ao vivo, em nome de Jesus, agradecendo a Deus por essa oportunidade, a qual mesmo o Senhor, Ele tem nos dado na noite desse dia, de estar aqui presente, agradecendo a Deus por tudo nesta noite, meus amados ouvintes, irmão, peço a atenção de você, esteja conosco, aprendendo mais uma aula da Escola Dominical, lição de número 10, Paulo e o seu amor pela igreja. Então, meus amados ouvintes, fique aqui conosco, que você vai aqui aprender muito da parte de Deus. Já já os nossos professores estarão aqui para nos trazer o ensinamento da palavra de Deus. E nós só temos que agradecer, irmão, a Deus por tudo a qual Deus tem feito, aquilo que Deus vai continuar a fazer, aquilo tudo que vocês vão aprender nesta noite, porque tem homens aqui preparados nesta noite para nos trazer o ensinamento da palavra de Deus. Você fica aí, compartilha esse vídeo, essa live, peça para os seus amigos, irmãos, aquele que gosta de escola dominical participar conosco, e também desde já compartilhando, se inscrevendo no nosso canal Assunto Bíblico com Renato Zarias com Z. E lá também dando like, lá nos nossos vídeos, vários vídeos nós já temos lá. E também se inscrevendo em nosso canal, para a glória de Deus. Ative o sininho, porque se Deus quiser, na próxima lição, nós vamos já estamos direto lá no YouTube. Eu vou deixar aqui para os irmãos, como é que os irmãos podem saber como nós estamos ao vivo. É só ativando o sininho. Quando você ativando o sininho, quando a gente estiver ao vivo lá no YouTube, você já pode participar conosco. Vai ser de bênção esta noite. Você não pode perder. Deus tem uma palavra para você. Você nesta noite vai aprender muito. Nesta noite vocês vão aprender muito da palavra de Deus. Paulo e o seu amor pela igreja, lição de número 10. Nós estamos chegando ao final desse trimestre. Janeiro nós começamos um trimestre novo, para a glória de Deus. E desde já agradecendo a todos que vão estar conosco nesta noite, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez que nós estamos aqui, agradecendo a Deus pela vida que Ele nos deu, agradecendo a Deus pela família, por você, pela sua família estar bem. Então, nós só temos que agradecer a Deus por tudo, porque esse Deus que nós falamos, esse Deus é fiel para conosco. E nós só temos aqui que agradecer a Ele pela misericórdia, para a glória de Deus. Já nosso irmão Vinícius, nosso diácono, depois nosso irmão Caio, vai estar conosco nesta noite para nos trazer. Pai Senhor, meu irmão Vinícius, Pai, meu diácono. Pai Senhor, irmão Tudo bem com o Renato. Senhor, né? Tudo bem, graças a Deus, Graças glória a a Deus. Deus. Tamo junto, Amém. mais. Em nome de Jesus, mas nós estamos aqui mais uma vez para aprender a palavra de Deus nesta noite. Essa lição é muito importante, meu diácono. Paulo e o seu amor pela igreja, muito importante. É de muito avaliar essa lição nesse tempo de hoje. Tempo difícil, tempo trabalhoso. E essa lição hoje nos vem nos trazer um despertamento pelo amor à igreja, irmão Vinícius. Sim, senhor, irmão Renato. Mais uma vez, meus Irmão irmãos. Vinícius, pode falar, meu irmão? Pronto. Sim, senhor, irmão Renato. Uma lição muito importante, não é? Uma lição muito importante, que é a 10ª lição desse quarto trimestre. E com a graça de Deus estaremos já estudando essa lição de número 10, que fala acerca de Paulo e seu amor pela igreja. Será de bênção e estaremos discorrendo um pouco, aprendendo a santa palavra de Deus, não é isso? Tamo junto. Amém. Já nosso irmão Caio, nosso irmão Crevison vai estar entrando também conosco. O senhor pode ir adiantando, apresentando a lição, meu irmão, desta noite? Pronto. Posso sim, irmão Renato. Posso sim, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, não é? Queremos louvar a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, né? Na noite deste dia. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso irmão Renato, não é? Por este honroso convite, desde já, servo de Deus, que Deus
em Cristo continue vos abençoando. Enquanto nossos irmãos não entram para estar também interagindo conosco, nosso diácono, nosso irmão Cleberson, não é? Bem como também o nosso irmão Caio, estaremos juntos, não é? Com o irmão Renato, somando aí, aprendendo a palavra de Deus nesta oportunidade. Irmão Renato, queremos dar uma saudação também, não é? Aos nossos internautas, né, que estão acompanhando esta live, não é? Que Deus em Cristo continue abençoando a cada irmão, a cada irmã que estará nesta oportunidade também acompanhando o ensinamento nesta noite. Amém, meu irmão? Pronto. Como o irmão Renato nos concedeu a oportunidade, estaremos fazendo a apresentação desta lição de número 10 nesta oportunidade. Enquanto nossos irmãos entram, estaremos apresentando a lição nesta noite. Pronto, como já falamos, meus irmãos, estamos diante da lição de número 10, não é, que estaremos estudando no próximo domingo, que fala acerca de Paulo e seu amor pela igreja. Certo? Paulo e seu amor pela igreja. Nós temos como texto áureo, meus irmãos, não é? Porque o amor de Cristo nos constrange. Está lá na carta do apóstolo Paulo a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, parte A, não é? A verdade prática nos diz: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Amém, meus irmãos? A nossa leitura bíblica em classe, ela está contida ou contido, não é? Na carta do apóstolo Paulo, a primeira Tessalonicenses, certo? Capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 10, que estaremos mais à frente aprendendo para a glória de Deus, tá certo? Os objetivos gerais, irmãos, dessa lição nos diz o seguinte: compreender o amor pela igreja. Os objetivos específicos são três. São eles: destacar o amor de Paulo pela igreja. Segundo, relacionar o amor com a fé na igreja. E terceiro, elencar as três virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Tá certo, meus irmãos? Esta lição, meus irmãos, ela tem 3 tópicos. Estaremos aqui lendo os tópicos, tá certo? O primeiro tópico nos diz, meus irmãos, o amor de Paulo pela igreja. O primeiro subtópico nos diz o amor como de um pai para o filho. O segundo subtópico nos diz o amor motivo pelo modo de viver o evangelho. O terceiro subtópico, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. O segundo tópico nos diz, meus irmãos, está entrando aí o nosso irmão Caio, servo de Deus. Segundo tópico nos diz o amor e fé na igreja. Primeiro subtópico do segundo tópico, o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Segundo subtópico, a fé e o amor no ensino de Paulo. Terceiro subtópico, a dimensão prática do amor na igreja. E estamos também diante do terceiro tópico que nos diz a palavra de Deus: as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. O primeiro subtópico do tópico 3 nos diz as 3 virtudes teológicas. Aí nos diz o segundo subtópico, a virtude da fé. Terceiro subtópico, a virtude do amor. E quarto subtópico, não menos importante, a virtude da esperança. Amém, irmão Renato? Esses são os tópicos que estaremos estudando a partir desse instante
a lição de número 10, Paulo, não é? Paulo e o seu amor pela igreja. Bom, Renato, pode ficar à vontade. O senhor pode proceder com a leitura, irmão, e logo após, nosso irmão Caio ora, amém? Sim, senhor. Amém. Vamos estar lendo, meus irmãos, a leitura bíblica em classe, como autoriza o nosso irmão Renato nesta oportunidade. Bem, meus irmãos, para quem não está de posse, irmãos, da lição, não é? Para quem não está de posse da lição bíblica, o texto bíblico se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, certo? Capítulo de número 1, versículos do 1 ao 10, que estaremos neste momento discorrendo para a glória de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência e esperança, e em nosso Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Versículo 6. E vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrar que tivéssemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Amém. Caio, vai ser o meu diácono, irmão Krebs. Vai ser, meus irmãos, me desculpa aí o atraso aí, mas entramos pela graça de Deus. Amém. Tá desculpado. Tá atrasadão, chegou no horário certo. Glória. Antes do nosso irmão Caio orar, nós vamos dividir assim esse primeiro tópico. O irmão Vinícius traz o primeiro subtópico, irmão Caio traz o segundo subtópico, e o irmão Krebs traz o terceiro. Tá bom assim para os irmãos? Ótimo. Tá Se ótimo. algum irmão quiser comentar alguma coisa no outro, levanta a mão e tranquilo, amém? Pronto, Caio, tá ganha ótimo. tempo, né? A dinâmica foi boa. É verdade. A dinâmica foi boa. Pronto. Amém, Caio, meus pode irmãos. orar? Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor Amém. para todo mundo. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui. O som tá bom. O meu celular caiu aqui, mas eu ajeitei já o meu apoio. Tá tudo bem aí, né? Todo mundo tá me vendo direitinho, Amém. escutando bem. Amém, tá bem. Tamo junto. Amém. Graças a Deus, então. Vamos orar, irmão, para que Deus nos dê uma live maravilhosa nesta noite. Nos dê um ensinamento maravilhoso. Fala aos nossos corações. Aplique em nós a sua palavra. E para a gente, que nós venhamos ser de
e bom proveito, irmão, para aquele que vai assistir essa live para incrementar a sua aula no domingo que vem. Amém, irmãos? Oremos, Pai do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus. meu Deus e meu Na Pai, tua neste presença nós momento, estamos. Jesus, estamos uma Muito vez obrigado, mais Senhor, por diante da esta tua live que o Senhor nos presença, concede. te E agradecendo, vamos aqui, Senhor, Senhor, por mais discorrer a esta sua palavra nesse oportunidade tema tão de poder maravilhoso aqui para estar, nós, Senhor, a nesta qual fala, Senhor, live, do amor do para apóstolo aprendermos a Paulo. tua santa Aplique, palavra, Senhor, Senhor. esse amor em nosso Estaremos coração. estudando a partir de Aplique, agora Senhor, a esta lição de palavra em número nosso 10. Toma à coração. nossa Meu frente, Senhor, nos cada ilumine, aluno da veja escola os dominical, filhos, o cada Renato, o irmão professor Caio, o que irmão está nos Cleberson, assistindo neste ser momento, conosco, Senhor, através da ajuda-nos, live do estenda as Instagram, tuas que o mãos, Senhor que a tua abençoe, graça que o sobre Senhor nossas guarde, vidas seja Senhor, como uma aplique esta constante, palavra no continua coração, para a fortalecendo as honra e pessoas glória ali do que teu estão nos nome, ouvindo, nos que nós ajuda, te pedimos Jesus, e te em agradecemos. nome Em de nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Glória Aí o segundo tópico, irmão, vai Amém. ser irmão Caio começa o primeiro subtópico, depois irmão Vinícius vai para o segundo e o irmão Clécio vai para o terceiro. No terceiro tópico, o irmão Clécio começa, irmão Vinícius vai para o segundo e Caio vai para o terceiro. Amém? Amém. Amém, irmão Renato. Irmão Vinícius, fica à vontade. Pronto. Glória a Deus. Queridos irmãos, é chegado também aí o nosso diácono, nosso irmão Cleberson, né? Bem como Amém. também o nosso irmão Caio, os servos de Deus. Para mim constitui-se uma alegria imensa poder estar com os irmãos, a convite do nosso irmão Renato, que tem feito essa ponte, não é? Estamos, pela graça de Deus, nesta oportunidade para aprendermos um pouco da palavra do Senhor. Então é sempre bom a gente se reunir, não é? Para estarmos juntos aprendendo a santa palavra de Deus. E nesta feita, meus irmãos, estaremos, como já mencionado anteriormente, estudando a lição de número 10, não é? Que tem por epígrafe Paulo e seu amor pela igreja, não é? Esta lição estaremos discorrendo dela no próximo dia 5 de dezembro, domingo. Será uma bênção, acredito, para cada um de nós e também dos irmãos que puderem com alegria estarem cooperando com a escola bíblica dominical. Mas, queridos irmãos, sem mais delongas, o nosso irmão Renato nos autoriza a estarmos adentrando ao primeiro tópico e o primeiro subtópico desta lição tão maravilhosa que fala acerca de Paulo e seu amor pela igreja. Mas, queridos irmãos, quero pedir autorização a vocês para recapitular um pouco a lição passada, não é? Para termos uma base e adentrarmos no que na realidade se faz necessário. Estudamos a lição passada, meus irmãos, Paulo e sua dedicação aos vocacionados, e foi uma bênção, não é? Aprendemos bastante e, com a graça de Deus, estamos agora na lição de número 10. Mas a lição de número 9, irmãos, que fala Paulo e seu cuidado pelos vocacionados, aprendemos Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados, né? Primeiro ponto, primeiro tópico, aprendemos isso. O segundo tópico, nós aprendemos o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E o terceiro tópico, aprendemos Paulo apela aos líderes. Um ensino belíssimo. Os irmãos que tiveram a oportunidade de chegar na classe, não é? Na escola bíblica dominical, pôde desfrutar de um ensino muito maravilhoso. Mas, queridos irmãos, chegamos à 10ª lição, que fala Paulo e seu amor pela igreja. Mas precisamos entender, meus irmãos, antes de adentrarmos este primeiro tópico, não é? Como surgiu a igreja ali em Tessalônica, tá certo? Precisamos entender isso. No período em que ficaram na cidade, Paulo pregou na sinagoga, no templo principal de judeus, onde se converteram um grande número de gregos, lançando as fundações
de uma das mais marcantes igrejas, não é, naquela época que se iniciava, tá certo, meus irmãos? Então entendemos aqui, para adentrarmos, que a igreja começou ali em Tessalônica por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, não é? Juntamente com Silas, não é? Com Silas, Timóteo e o próprio Paulo, não é? Aqui tem Silvano, que Silvano é o próprio Silas, como nós entendemos. Então, meus irmãos, a igreja em Tessalônica começou por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E a gente observa, meus irmãos, nesta feita, que Paulo, ele não foi para aquele lugar sozinho. Estava com ele 2 cooperadores, Silas e também o jovem pastor Timóteo. E eu louvo a Deus, irmãos, por esta lição, nesta noite, porque a gente observa neste primeiro ponto o amor de Deus pela igreja. Observe que Paulo, além de ser um homem zeloso pelo que fazia, além de ter da parte de Deus a graça, não é? E a condição que Deus lhe concedera por intermédio do seu ministério de cuidar de pessoas, a gente observa que não só isso, não é? O ministério de Paulo não era só em erguer igrejas, não era só no que diz respeito à viagem, mas a gente observa nesta lição de número 10, não é? E o amor de Paulo pela igreja. A gente observa que inicialmente existia o amor por cuidar de vidas. Mas, queridos, o primeiro subtópico nos diz, do primeiro tópico, o amor como de um pai para o filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor ao apóstolo pelos membros desta igreja. Esse ensinamento não se deu apenas pela igreja em Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teria muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Esta citação está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Observamos, meus irmãos, de antemão, que Paulo, ele inicia este primeiro tópico, ou o comentarista inicia este primeiro tópico, fazendo menção, não é, do cuidado, do amor e do zelo que Paulo tinha para com a igreja em Tessalônica. E Tessalônica, meus irmãos, os tessalonicenses se destacavam como uma igreja, não é, modelo para as demais igrejas. Uma igreja a qual o apóstolo Paulo agradou-se grandiosamente no que diz respeito à sua conduta moral, à observância da palavra, e não só isso, como também o cumprimento. Observe, meus irmãos, que os tessalonicenses, eles tinham um amor tão maravilhoso no que diz respeito ao desenvolvimento da obra, ao envolvimento com a obra, à pregação do evangelho, mesmo não sendo pessoas que eram capacitadíssimas, mas tinham, meus irmãos, o fervor, a alegria para desenvolver a obra de Deus. E por este motivo, não é, Paulo elogia aquela igreja em Tessalônica. A gente observa que aquela igreja ela se tornou, naqueles dias, um modelo. E hoje em dia, tomamos por base esta igreja e nos alegramos também, porque os irmãos davam bons testemunhos, os irmãos faziam a obra de Deus com alegria, não é? E isto alegrou o coração do apóstolo
naqueles dias. E hoje nós lemos a Santa Palavra de Deus e também aprendemos muito com a igreja em Tessalônica, os Tessalonicenses, tá certo, meus irmãos? Observe uma coisa: surgiu como fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo, em companhia de Silas e Timóteo, por ocasião da sua segunda viagem missionária. Foi o que falamos de antemão. Tá certo, meus irmãos? Então, Paulo, ele não foi para este lugar, não é, sozinho. Ele chamou pelo menos 2 cooperadores. Silvano, que é Silas, não é? E o jovem pastor Timóteo, e ali, pelo um tempo, ficaram, não é? Edificaram ali aquela igreja, acredito que discipularam aquela igreja, de maneira, meus irmãos, que a igreja era uma igreja vitoriosa naqueles dias. Então, o apóstolo Paulo, ele faz menção, não é? Faz menção a isso, faz menção ao amor daqueles irmãos, faz menção à esperança, não é, meus irmãos? E não esquecendo da fé. Ou seja, a igreja em Tessalônica tinha pelo menos essas 3 coisas: o amor, a fé e a esperança. E eu entendo, meus irmãos, eu entendo que para nós, não é, que estamos vivendo nesse século 21, precisamos aprender e implementar pelo menos também essas 3 atitudes: o amor, a fé e a nossa esperança. A igreja foi inicialmente vitoriosa, não é? Porque observou direitinho, absorveu direitinho o ensinamento, não é? E quando se absorve o ensinamento e que se entra na realidade no que diz respeito à vontade de Deus, as coisas elas avançam, ela vai à frente, porque Deus, ele com certeza estende as suas mãos para abençoar. Então eu encerro este primeiro subtópico dizendo que Paulo tinha aqueles irmãos, não é, como os filhos, sim, filhos gerados pela fé, filhos espirituais. E eles também tinham Paulo como filho, como pai espiritual. Então, todo pai, ele tem alegria pelo filho, ele tem cuidado pelo filho, ele tem o zelo pelo filho. E o filho, entendendo este zelo, este amor, esse amparo, também corresponde ao seu pai. Neste sentido aqui, Paulo como o pai espiritual da igreja ali em Tessalônica. Os irmãos podem ficar à vontade. Irmão Caio? Amém. Boa palavra do nosso diácono, irmão Vinícius. Eu estava observando na fala do irmão Vinícius e estava meditando aqui que esse amor a qual a Bíblia relata que Paulo tinha pela igreja em Tessalônica se chama amor estorge, né? É o amor de pai para filho. E a gente observa no segundo subtópico o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Eu dando uma lida na lição e no texto bíblico em classe, eu achei interessante o versículo 5 e o versículo 6 da leitura, que diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, qual fomos entre vós por amor de vós. E vós foste feitos meus imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então, eu observando aqui, e a gente se abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17, nós vamos ver quão difícil foi para Paulo pregar a palavra em Tessalônica. A Bíblia vai dizer que ele foi 3 sábados seguidos discorrer com os judeus, e ele foi praticamente expulso de Tessalônica. Foi quando ele foi para Bereia. E ali ele foi pregado em Belé. A Bíblia vai dizer que Bereia era um povo muito mais receptivo do que Tessalônica. Por quê? A igreja em Tessalônica
Tessalônica, ela vivia, era uma igreja muito idólatra. E os irmãos sabem que o evangelho chegar num contexto onde o povo é muito idólatra é muito difícil. Somos recebidos praticamente a pedradas. Os irmãos sabem muito bem, tem muitos testemunhos de pastor. Eu ouvi uma vez o pastor Samuel Mariano dizendo que foi pregado no interior, que o povo era muito apegado na idolatria, e chamaram ele de testemunha da besta fera. E vocês observam que a mesma coisa aconteceu com Paulo. Paulo, quando chega em Tessalônica, que ele consegue ali pregar 3 sábados seguidos na sinagoga, ele consegue, com a sua mensagem, trazer alguns para perto dele, converter alguns. Ou seja, o Espírito Santo usa Paulo, e ali alguns se convertem, gregos e judeus, e forma-se a igreja em Tessalônica. Mas aí observe, por que Paulo amava tanto aquela igreja? Quando no versículo 6, recebendo a palavra em muita tribulação. Porque ali os judeus daquela época começou a se levantar contra os tessalonicenses. E assim começou a perseguir a igreja, perseguir o povo de Deus. Aí Paulo foi e fugiu para Bereia. Aí eu vou entrar aqui agora no segundo tópico, no segundo subtópico, para ser muito rápido, que eu quero passar logo para o terceiro tópico com o nosso diácono Kleberson. E me chamou muita atenção o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Como era que aquele povo vivia o evangelho? Irmãos, a Bíblia vai dizer, se a gente lê o livro de 1 Tessalonicenses, a carta de Paulo a Tessalonicenses é muito gostosa, é muito interessante. Ele vai dizer, irmão, que essa era uma igreja que vivia em amor, recebia a palavra em tribulação, mas não deixavam de amar um ao outro. Eles não deixavam de ter um amor mútuo, recíproco, um pelo outro, pela igreja. E Paulo faz questão de citar isso aí na leitura bíblica em classe. No versículo... Deixa-me ver. Versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Versículos de número 8. Deixa-me ver aqui. O versículo que me chamou a atenção, que eu separei aqui, acho que anotei errado. Depois eu lembro, a gente comenta. Então vamos lá. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra, como já falei, e em sua prática em coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônica eram objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Aí os versículos 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe, que nosso irmão Vinícius leu no começo, mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Eu grifei essa frase para a gente meditar. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraça o evangelho. Aí, logo, o evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos tessalonicenses tocava o coração de Paulo, ou seja, o evangelho é mudança de atitude. Glória a Deus. O evangelho, ele é mudança de vida. E o que aconteceu com os tessalonicenses? Irmãos, aconteceu aqui o maior milagre. O milagre da transformação. Que quando Deus ele entra com salvação, ele também entra com transformação. Porque uma pessoa, irmão, que vivia no contexto idólatra e passar a servir a Deus como os tessalonicenses servia. E ainda vai dizer mais na frente na lição que eles tinham gozo, tinham fé, tinham paciência, esperança e amor. E Paulo vai dizer, irmão, que eles tinham amor um pelos outros. Então era muito difícil, só Jesus para fazer isso. E qual era a mensagem de Paulo? No capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Ele pregou, irmão, lá em Tessalonicenses, a Cristo crucificado. Ele mostrou aos Tessalonicenses pela Bíblia
que Jesus tinha que padecer, tinha que passar pela cruz, ressuscitar, e aí eles entenderam a mensagem que a gente já falou aqui na lição, prego a Cristo e este crucificado, entenderam a mensagem, alguns se converteram, e eu acho interessante que a história vai dizer que até gregos se converteram. Irmão, grego nessa época, no capítulo 17 de Paulo, seguia um filósofo chamado Epícuros. E quando Paulo estava pregando no Areópago, aí chegaram dizendo assim, o que é que está dizendo esse paroleiro? Em outra tradução, tagarela. E Paulo ali pregando, olha, eu analisei o tempo de vocês e vi que vocês tinham o tempo ao Deus desconhecido. Pronto, é esse mesmo que eu quero falar. E entrou em Jesus. Pá! Parecia com uma flecha no coração dos atenienses. Aleluia. Então Paulo pregava Jesus crucificado, ressurreto, e conseguia ali trazer as almas para Cristo. E isso trouxe um alvoroço muito grande para ele. Agora, para eu terminar minha fala aqui, minha primeira fala, no meu segundo tópico aqui, irmão Vinícius estava falando sobre o primeiro tópico e como ele chegou a Tessalônica. Se a gente analisar o contexto, irmão, Paulo e Silas foram para Tessalônica todo dilacerado. Ele Isso. tinha acabado de sair da prisão de Filipe. Dilacerado o corpo. Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Glória. Chegaram lá tudo quebrado, moído, machucado, mas não cessaram, aleluia, de pregar o evangelho. Saíram corrido de Tessalônica para Bereia, todo cicatrizado, mas não deixaram de anunciar Jesus. E era isso, o amor, sabe, Teres, fazia aquilo que o Senhor falou na aula passada. Era que, quando Paulo disse assim para Timóteo, reaviva a chama da vocação. E dentro de Paulo havia a chama do amor por essa igreja. Do amor pelo evangelho. Cleberson, irmão Vinícius, irmão Renato, a gente, hoje, no século XXI, se levar uma cipuada, a gente não sai mais ao campo, não. A gente não evangeliza mais, não. Eu não estou falando de contexto trabalho, no contexto estudo, no contexto família, no contexto doença. Estou falando no contexto perseguição. Se o dirigente da campanha não der uma oportunidade, fica bicudo, não vai mais para a campanha, não quer mais fazer a obra. Paulo foi dilacerado. Chegou em Tessalônica moído, mas chegou, pregou 3 sábados seguidos e ganhou almas. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Irmão Cleberson. É por isso que a palavra diz, irmão Caio, que Paulo diz, não tenho minha vida por preciosa, antes de se cumprir o ministério que recebi do Senhor Jesus. Irmão Cleberson. Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmão Caio, irmão Vinícius, irmão Renato e todos que estão assistindo. É tremendo, meus irmãos. Eu tô aqui na live, irmão Cleberson, rapidinho. É só 10 segundos, só vou mudar a velocidade do ventilador, porque ele tá derrubando meu celular. Venha-se embora, vá-se embora não, deixa a gente não. É interessante, meus irmãos, Vinícius abriu aí o estudo de maneira maravilhosa, né? Porque o estudo é isso, o estudo é didático, né? Vinícius aí deu uma introdução, né? Fez um panorama maravilhoso da entrada de Paulo, porque para a gente dar continuidade, a gente tem que primeiro entrar na lição, né? E o nosso diácono Vinícius, ele abre a lição maravilhosamente, né? E um detalhe, irmão Vinícius, que Bereia, né, após Roma conquistar ali a região da Macedônia por ali, Tessalônica, ela começa a ser a província, né? A província ali daquela região. E tinha cerca de 200 mil habitantes, a maioria grego, não é isso? O irmão Caio, ele falou aí, muito bem, né, num contexto que ali Silas, né, e o apóstolo Paulo sai de uma prisão, não é? Não só uma prisão, também de um açoitamento, né? E tanto fisicamente também como eles sofreram também psicologicamente. Ok, foram servos de Deus, estavam sofrendo pelo evangelho, sim, né? Mas são seres humanos, né? Então ali
aquela região ali de Tessalônica tinha cerca de 200 mil habitantes, a maioria deles grego, né? E ali sai Silas e Paulo, né? E Paulo faz questão de frisar, né? Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo tinha um carinho amoroso muito profundo com essa igreja, né? A gente não sabe porque foi a forma que Paulo chegou ali para pregar aquela palavra depois de um sofrimento daquele, né? E a gente vê que Paulo e Silas, né, comprometido, né? A gente falou até na lição passada que Silas só veio entregar uma carta, né, com Judas, mas o interessante é que Silas viu a obra que Paulo estava fazendo e Silas não quis voltar. Silas quis ficar com o apóstolo Paulo, né? Porque ali ele se identificou com o apóstolo Paulo. Mas vamos lá. O terceiro subtópico, meus irmãos, é muito importante. Ele nos diz: o amor deve nortear a nossa vida na igreja local, né? A gente vem de um estudo sistemático, né? A gente vê Paulo, implantador de igreja, Paulo, discipulador, Paulo, né, vocaciona aqueles que são vocacionados, não é isso? E agora, Paulo demonstrando o seu amor a uma igreja, não é? E aí a gente vê, quando ele fala aqui, no tempo em que muitos vivem de criticar, frisei aqui, viu? A igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos, né? A gente precisa ler mais Atos dos Apóstolos, meus queridos, né? Principalmente na igreja primitiva, porque quando eu conheço a história da igreja primitiva, né, eu vou ter mais amor, meus irmãos, pela minha igreja local, né? A gente via ali que os irmãos viviam ali repartindo propriedades, tudo ali eles tinham em comum, né? Quando Pedro começa ali a pregar a palavra, Atos, capítulo de número 2, versículo 42, diz: e perseveraram na doutrina, veja bem, dos apóstolos, olha lá, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O 43, olha, em cada alma havia o quê? Temor. Se há temor, aí vinham o quê? Muitas maravilhas, acompanhando as maravilhas, os sinais se faziam pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam o quê? Separados, era? Separados? Não. Todos que criam estavam juntos e tinham pouco em comum. É isso que está escrito? Não, tinham tudo em comum. Então, aí é o modelo da igreja, né? E quando ele fala aqui, esse é o lugar que Deus nos plantou, ponto. O lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos, veja o que ele diz, e realizamos a sua obra. O senhor realiza a obra só, irmão Caio? Não. O senhor realiza, irmão Renato? O senhor realiza, meu diácono Vinícius? Não, gente, não. É união, não é? Onde há amor, há união e a obra, ela prospera, não é isso? Então, é um conjunto. Quando a gente começar a entender isso, as coisas vão melhorar na nossa igreja local, na minha igreja local, na sua igreja local, entendeu? Quando a gente começar a entender isso, que somos um corpo, dependemos de um membro, do outro membro, não é? Para prosseguir. Estamos guiados por uma cabeça, uma mente, que é Cristo, mas precisamos dos membros. Temos que acabar com o egoísmo. Temos que ter mais empatia, se colocar no lugar do outro, né? Aí ele fala aqui, ó,
o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão, né, com outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o quê? O nosso coração. E assim sermos encorajados, olha para aí, ó, a manifestá-lo aonde é? Manifestar aonde? Na igreja local em que congregamos. Então, para encerrar essa minha fala aqui, né, nesse tópico, o amor pela igreja local tem que nortear, tem que entrelaçar, né, na igreja local. Quando a gente começa a ter esse amor pela igreja local, claro que quando ele está falando aqui de amor, ele não está falando o amor físico, claro que não, né? Aqui é no sentido espiritual, no sentido harmônico, para a prosperidade da obra. O intuito, querido, é a obra avançar. O intuito é Jesus aparecer. O intuito é almas se salvar. E só vai acontecer isso se eu e você tiver amor. Amém. Amém. Os irmãos que estão ao vivo aí, irmão, se inscreva no nosso canal, Assunto Breve com Renato Laria, dê um like. Isso. Em breve nós estaremos fazendo a nossa escola bíblica diretamente no YouTube. Então vamos começar o segundo tópico dessa lição. O nosso irmão Caio, como eu falei, ele vai começar o primeiro tópico. Amém. Amém. Interessante, né, irmão Cleber? Você estava falando aí de amor na igreja local. E eu acho muito importante, quando o apóstolo Paulo, ele falou no 1 Coríntios, capítulo 13, ele disse, se a igreja, vou dar uma contextualizada aqui, se tivesse todos os dons, mas não tivesse amor, não valeria nada. Isso. Ele está falando de uma igreja local, a igreja de Coríntio. E ele contextualiza, a Bíblia vai dizer que ele disse aquilo ali, irmão, é como uma flecha no coração dos coríntios. Olha, vocês é espiritual demais, mas amoroso de menos. Aí não está valendo de muita coisa. Deixa eu pegar só um ganchinho. Um ganchinho só, Caio, só para eu não perder o fio da... Tu falando aí aos Coríntios, vê o que Paulo escreve aos Coríntios, é rápido. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4. Vinícius, tu tá com aquela tua Bíblia aí, atualizada? Então, meu amigo. Quem? Isso. Por favor, é rápido. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. Lê aí, irmão Vinícius, por favor. É rapidinho, Caio, só para não perder a ideia aqui. Lê aí, Vinícius. Diz assim a palavra de Deus. Sim. Estas coisas, irmãos, apliquei figuramente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e detrimento de outro. Isso. Vê o que a minha diz a corrigida. Ó. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim, Apolo, por amor de vós. Isso. Por amor de vós. Veja bem, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Veja bem que Paulo usa a palavra amor para apaziguar as situações, e ele próprio fala aqui, ó, eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Com toda a complicação dos coríntios, Paulo ainda tinha amor por essa igreja complicada. Continue aí, Caio, por favor. Travou para mim aqui, vocês sumiram tudinho nessa parte aí que... Qual foi o versículo que o senhor leu, mandou ler? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Ok. Rapaz, bem na hora que eu estava citando, aí travou. Não sei se foi a minha ou foi a internet de alguém de vocês. Sei Foi que mesmo. sumiu, Mas ficou tudo voltou. escuro a Bíblia. Voltou aqui a tela. Amém. Então, vamos dar início ao segundo tópico. Primeiro subtópico, não é isso, irmão Renato? É. Pronto.
Então, o segundo tópico vai nos dizer assim: amor e fé na igreja. Aí o primeiro subtópico, amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema deste amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Aí eu marquei aqui esse versículo. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Texto áureo da Bíblia, João 3,16. É preciso crer para responder esse amor. Então a gente vê aqui o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre amor nas suas cartas. A palavra amor é a palavra proeminente nas cartas de Paulo. A gente já viu isso em Romanos, em Coríntios, 2 Coríntios. Todas as cartas Paulo fala de amor. Mas nós, como estamos falando aqui da igreja Tessalonicenses, e você vai ver o amor que ele tinha por essa igreja no decorrer da lição, mas eu achei interessante esse tópico aqui, esses 2 versículos que o comentarista dessa lição, ele cita, que é Romanos capítulo 5, versículo 8 e João 3,16. Por quê? Porque ele vai dizer que Deus provou o seu amor para conosco. O textuário da lição vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Não é verdade? 1 Coríntios é 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. O amor de Cristo nos constrange. Então, como é que Deus provou o amor dele para comigo? Morrendo por mim, sendo eu ainda pecador. Aos Efésios vai dizer que ele nos amou estando ainda nós mortos. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e ele nos amou. Se eu não me engano, é aos Gálatas que ele vai dizer assim: com muito amor que nos amou. Então, como é que a gente pode ter um amor recíproco? Ter essa reciprocidade do amor. O apóstolo Paulo, o comentarista vai dizer, é crendo. Aqui fica uma lição muito boa para os nossos irmãos calvinistas, que na tulipe deles, lá nas 5 bases da tulipe, vai dizer que a eleição é incondicional. Mas aqui a Bíblia vai dizer que não. É condicional. Quer ver? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então, o crer é a condição para ter a vida eterna. Amém, irmão Renato? Amém. Irmão Vinícius, né? Pronto. Ou irmão Clebson? Vinícius. Isso. Segundo subtópico, não é isso? Do segundo tópico? É isso. É verdade. Isso. A fé e o amor no ensino de Paulo. Antes de adentrar esse segundo subtópico, meus irmãos, eu quero pegar um gancho feito o Clebson diz, né? Um gancho aí. Eles, irmãos, é interessante a gente observar, não é? Que as cartas, como já foi falado aqui, todas as cartas de Paulo, ela tem por base, não é, o amor. E a gente entende que o amor, ele é o vínculo, né? O vínculo da perfeição. Observe que, pelas igrejas que tinham umas certas dificuldades no que diz respeito ao tratar, né? No que diz respeito ao aprender, mas Paulo, ele sempre, né, irmãos, ensinou a palavra, mas com o amor, não é? As igrejas que recebiam o ensinamento, né, mesmo em algumas situações complicadas, mas entendiam a palavra de Deus, não é? Porque Paulo, ele ensinava a palavra de Deus naqueles dias com amor, né? Ele mostrava o zelo que tinha pelos irmãos. Isso é importante entender,
Porque o amor, meus irmãos, é algo interessante, não é? Quando se tem a correção com amor, a pessoa que está sendo corrigido entende, aceita e as coisas avançam. Quando se faz as coisas com amor, a gente vê que as coisas, os nortes, eles abrem para a glória de Deus, porque até as mais difíceis situações, no que diz respeito ao ensinamento em si, à correção em si, quando se faz isso com amor, irmãos, as coisas avançam, não é? Então, tudo a gente observa o apóstolo Paulo tratando as coisas no que diz respeito ao aspecto da igreja com amor e com zelo. Então, só complementando aí um pouco o que os meninos já falaram. Mas, queridos irmãos, o segundo subtópico nos diz, do tópico 2, a fé e o amor no ensino de Paulo. Observe, o apóstolo Paulo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador. A gente observa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ensinando, dizendo que o amor, ele é a fonte da justiça, não é? É a fonte da justiça imputada ao pecador, concedida pela graça, amor e graça, amor e o favor imerecido da parte de Deus. A gente observa, meus irmãos, que essas duas situações, essas duas coisas, elas não podem andar dispersas, elas andam juntas, não é? Andam juntas e têm por objetivo, não é? O crescimento da obra, tem por objetivo outras situações, inclusive até mesmo o aspecto da salvação, não é? O amor e a graça andam em conjunto, por meio da fé. Assim, a fé e o amor têm uma correlação, ou seja, há também uma ligação com a fé e o amor, tá certo, meus irmãos? E nos diz mais, a fé e o amor têm uma correligação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu, pelo que, ouvindo eu também a fé, pelo que, ouvindo eu também a fé entre vós, há no Senhor, há no Senhor Jesus o vosso amor para com todos os santos. Em 2 Tessalonicenses, ele arremeta, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de um para com o outro. O que eu acho interessante, meus irmãos, nesse segundo tópico desse segundo subtópico do tópico 2, é que Paulo fazia, não é? Paulo fazia, tinha como instrumento de ensinamento orientar os irmãos concernente ao próprio amor, não é? Concernente ao próprio amor, e ele fala no que diz respeito à igreja local, o contexto local. Cleberson anteriormente, juntamente com Caio, falou com relação ao desenvolvimento da igreja local. E a gente observa, meus irmãos, que este desenvolvimento parte também no que diz respeito ao aspecto do amor. Porque se não há amor nesse contexto, não é? Se não há o amor nesta situação, as coisas, como já foi falado, não andam, não desenvolve. Então, Paulo faz menção em dizer que os irmãos, de certa forma, deviam um ao outro o amor. Porque foi isso que ele ensinou. Foi isso que recebeu de Cristo. E era isto que ensinava. E o interessante, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele tinha coerência, não é? Vale a pena salientar. Ele tinha coerência naquilo que ele ensinava. Ele ensinava o amor e procedia da mesma forma. Ele ensinava
outros ensinamentos e procedia de forma que ele não fosse pego nas próprias palavras que ele ensinava. Então, o apóstolo Paulo, em seu ensino, ele tinha coerência. E era isto que ele ensinava à igreja naqueles dias. E a gente observa, meus irmãos, que a igreja em Tessalônica observou. O observar aqui é no sentido de atentar. O que é que Deus quer para a nossa vida? O que é que Deus quer para mim como pessoa, né? Como pessoa, como crente, como salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. O que é que Deus quer para a igreja local no sentido de conjunto, de corpo espiritual, como o Clebson já falou? É que atentamos para o que Deus quer. E principalmente nesse contexto do amor. Então a gente observa que ele frisa no que diz respeito também à igreja local. Quando se atenta para o ensinamento, quando se atenta para o que Deus quer, como já dissemos antes, e repito, as coisas avançam, irmãos. As coisas dão certo, não é? As coisas dão certo porque Deus, ele se agrada dessas situações, tá certo? Aí diz assim: portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor, entre os irmãos, logo na fé cristã. O único débito, olha aí, irmãos, o único débito que temos com os crentes em Jesus é o amor recíproco. Olha aí que interessante. É o amor de um para com o outro. Ou seja, é o demonstrar, não só em palavras, porque falar é fácil, não é isso, irmãos? Falar, verbalizar é muito fácil, mas viver aquilo que se fala é algo mais, de certa forma, complicado. Louvado seja o nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo estava ensinando aqui, e o comentarista, ele relata, dizendo que a gente não deve dever nada senão o amor. O amor mútuo, um para com o outro. Não é, irmãos? E não só de palavras. Não só de palavras, mas de atitudes. Eu costumo dizer, irmão Caio, irmão Renato, irmão Clebson, que uma atitude com direção de Deus, ela fala muito mais do que muitas palavras. É verdade. Muitas vezes a pessoa não tem as palavras corretas, né? A empregabilidade das palavras, mas com uma simples ação, no contexto do amor, ele fala muita coisa, irmão. Então o amor, ele é o vínculo da perfeição. Então o apóstolo, só recapitulando aqui o que lemos, diz assim: o único débito que temos com os crentes em Jesus é o amor recíproco. Isso a gente deve um ao outro, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Não é? É o amor recíproco. É o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Então ali, na nossa congregaçãozinha, não é? No dia a dia, no calor, não é, irmãos? Eu digo no calor no sentido do calor espiritual, e por que não dizer também no calor, no contexto da terra, né? No calor. Isso aí é o dia a dia, irmãos. É o dia a dia. A gente vai ali, um com o outro e tal, e ali vai se crescendo uma amizade, não é, irmãos? E ali vai se crescendo, de certa forma, um respeito um para com o outro, o amor ele vai aumentando, de maneira, irmãos, que as coisas avançam. Porque quando se atenta para o que Deus quer, as coisas avançam. O ruim é a gente fazer isso, olha. E isso. Mas oxalá que nesta noite Deus nos ajude a atentarmos para a vontade dEle, principalmente no contexto do amor. Amém? Nosso irmão Renato aí. Irmão Clebson. Amém.
É interessante esse finalzinho aí que eu frisei aqui. Tem que frisar um negócio desse, homem. Não tem No como não. mata-texto, eu também pensei, Logo, verdade. na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco. Interessante que ele diz, para com os outros. Por que para com os outros? Porque se eu amar meu próximo, estou amando a ele. Vê que coisa interessante. Ô, irmão Cleberson, eu não Sim, sei onde é que está escrito, mas só para dar uma ajuda nessa sua fala aí. Mas parece que foi até o apóstolo Paulo que disse: se eu não amo meus irmãos que vejo, como amarei a Deus que não foi vejo? João, foi João. Nunca Isso, vi. isso. Foi João João, que disse, foi. isso. Foi, Primeira né? João. Pronto. Primeira João, muito Essa bem, irmão essa Renato. eu não lembro onde está. Pronto, primeira Isso, João, né? Eu não muito lembro. interessante. Encaixa no que o senhor acabou de Perfeito. falar. Isso, muito bem. É bênção. Esses irmãos é Pode uma bênção, continuar, viu, irmão irmão Cleberson. Renato? Desse jeito a gente. Olhe, a dimensão prática do amor na igreja. Opa, a gente já. Foi muita teoria, não foi? Teoria é bom, ótimo, maravilhoso, mas tem que pôr em prática. Tem que pôr em É prática, verdade. né? No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático e de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano. Opa, vamos parar um pouquinho só aqui. A parábola do bom samaritano, Lucas 10, a partir do versículo 25. O contexto já não mostra, Caio, o interesse, por quê? Pela vida eterna. Quem pergunta é um discípulo, é um apóstolo, é um gentio, é quem? Um doutor da lei. Doutor da Um lei, escriba. ele quer saber, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Opa, aí um doutor da lei, um escriba, não é? Ele se interessa pela vida eterna. Pergunta a Jesus. Jesus diz: o que está escrito na lei? Como lei? Vê bem, Jesus vai logo na lei para ele, né? O doutor da lei. Então ele tem que saber o que está escrito. Mas o interessante, Caio, que Jesus diz o que está escrito e depois Jesus diz como tu lês. Como Jesus quer Irmão dizer? Cleberson, Como é que tu na interpreta atualizada vai isso? dizer: como interpretas? Na atualizada diz: como interpretas? Isso, ia falar agora. Entendeu? E o Como engraçado é interpreta? porque os escribas, ele não cria na vida após a morte. Isso, Ele não isso, cria. É aquilo foi uma isso. pergunta capciosa, tendenciosa. Claro, claro. Escuta lá. Aí o versículo 27 diz, respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Veja bem, ele dizendo. E disse-lhe, respondeste bem, Jesus. Faze isso e o quê? Viverás. Aí ficou inculcado na mente dele, Ele disse, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Ou seja, ele não estava cumprindo a lei que ele mesmo interpretava. Aí ele Isso. quis se sair. Gente, a palavra é tremenda, irmão Renato. Ele diz, e ele querendo justificar-se. Ele querendo justificar. Rapaz, eu falei agora uma bobagem, mas eu não sei o que eu falei, não. Deixa eu perguntar a ele de novo. Oi, E quem é o meu próximo? E Jesus deu uma pancada nesse tal de escriba. No capítulo 11, se eu não me engano, de Lucas. Que ele disse, Sim. vocês botam fardos pesados e nem com o dedo vocês querem mover. Isso. Muito bem. Deu uma Muito bem. pancada. Porque eles eram assim. Botava tanta lei e não cumpria. Esse escriba, a mesma coisa. Ele interpretava a lei. A Bíblia vai dizer, a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, que ela grifa o grego e o hebraico, vai dizer que esse doutor da lei era um nomicos, advogado. Olha, vem do termo advogado, ou seja, ele interpretava a lei mosaica, mas não cumpria a lei mosaica.
Tá igual o nosso Veja que Brasil. É o negócio. Brasil que mais tem lei, é o país que mais tem lei, mas para se cumprir também Serve de nada. É verdade, Renato. Só Boa volume. colocação, irmão Renato. É. Então, quando quem é o meu próximo? Aí Jesus, tu quer saber quem é o teu próximo, né? Escuta bem, viu? Ia descendo um homem de Jerusalém, a Jericó. Num caminho, ele foi pego por uns salteadores, como os irmãos sabem, caiu. A palavra ele caiu meio que, gente? Meio Meio morto. morto. Beleza? Ferido, sangue, meio morto. Quem via ele parecia que estava o quê? Morto. Ok? Concorda comigo? Ia descendo quem primeiro? O levita, né? Sacerdote. Sacerdote. Beleza? Olha bem, sacerdote não podia tocar em quem? Cadáveres. Concorda comigo? E Certo. ele estava meio Morto. ele estava em coma. Ele estava em coma. Isso, irmão Renato, muito bem. Estava em coma. Vê que interessante. Sacerdote desce. Oxê, a lei. Eu não posso tocar. Passou de largo. Agora, acompanhe comigo, meus irmãos. Ele estava cumprindo a lei, né? Está escrito. Verdade. Vocês estão entendendo? Opa! Verdade. Aí entre aspas, cumprindo uma pseudo-lei, eu posso cometer um pecado de omissão. São. Vocês concordam comigo? Beleza. Passou o sacerdote. Quem vinha depois? Levita. Levita. Eclesiasticamente, vamos posicionar assim, eclesiasticamente falando, o sacerdote era superior ao levita. Quando ele especifica aqui levita, claro que todo sacerdote era levita, né? Mas tem as divisões, né? Cada um tinha uma função dentro do sistema levítico. Mas aqui ele está dividindo hierarquicamente. Primeiro o levita, o sacerdote desceu. Os estudiosos dizem, meus irmãos, alguns estudiosos, eu achei muito interessante isso, que na região geográfica ali que Jesus ele conta essa parábola, é que quando o levita está descendo, ele observa o sacerdote passando de largo. Se a gente vê a palavra, diz, e do mesmo modo o levita passou. Escuta agora. Se o meu líder não parou, como é que eu vou parar? Para ajudar. O exemplo. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Sacerdote passa, gente, é só a gente observar o texto. E do mesmo modo, da mesma forma que o sacerdote passa, o levita também passa, meus queridos. Oxê, se o meu sacerdote não parou, vai lá, irmão Renato. E ali, irmão, tem um porém também, que ali era caminho, havia muitos assaltos. Ali era caminho que muita gente ali era assaltada, perdia bens, e ninguém queria parar ali perto do caminho também. Tem isso também aí. Mas Isso, pode continuar. Irmão Renato, isso não. Me permite uma colocação. Eu estava toda quarta-feira, era na terça, aí como eu estou aqui na escola com o Renato, toda quarta-feira eu faço uma chamada de vídeo aqui no Instagram, com mais 3 amigos e irmãos, e a gente comenta uma parábola por semana. A da semana passada foi a do Bom Samaritano, e a gente vai terminar ela amanhã, que ela é muito extensa. A gente estudando, a gente chegou na conclusão, deu uma estudada boa, por que ali tinha tantos salteadores? A história vai dizer que foi uma demissão, que Herodes demitiu muita gente lá, e aquelas pessoas, para não ficar desempregado, já ficando, foram roubar. Aí é onde é que eles pegavam? De Jerusalém para Jericó, para afrontar Roma. Só que um detalhe no texto é que ele não assaltava nem sacerdote e nem levita. É interessante, meu Renato. Ok. Ali era um caminho de salteadores. Certo. Isso. Mas o que a gente está falando aqui é no contexto de ao próximo, não é isso?
O homem estava lá, caído. Ah, não era lugar para você montar uma cabana, dar uma relaxada. Era um lugar perigoso, né? Mas eu garanto que ali ele não ia perder 10 minutinhos para pegar aquele homem, tá entendendo? Para pegar aquele homem, né? Botar nas costas, né? Ajudar aquele homem ali para chegar até um lugar seguro, né? Jesus estava aqui querendo mostrar a esse doutor da lei, né, o valor de uma vida, porque só se herda se amar o próximo, não é isso? Não é? Ele queria herdar, né? Ele queria herdar a vida eterna, né? E de igual modo, aí veio o levita, depois veio o quê? O bom samaritano, pegou, tratou ele com carinho, não é isso? O interessante é o final da parábola, que Jesus pega ele, e aí? Quem é teu próximo? Aí ele, aquele que usou de misericórdia. De misericórdia. Gente, Jesus se vira e tchau pra tu. É. Esse Jesus é tremendo. Imagine, mano, né? Quem é o próximo? É o que usou de misericórdia. Pronto. Mas Acabou-se. ele procede da mesma maneira. Né? Pronto, então esse tópico é simplesmente isso, irmão Renato, é simplesmente isso, né? É colocar o amor em prática, né? Porque eu demonstrando esse amor, né? Eu estou refletindo Cristo, não é isso? Refletindo Cristo. Então, eu demonstrando esse amor, eu estou refletindo o amor de Cristo. Ô, irmão Cleberson, irmão Renato, só para a gente encerrar, vamos ler esse texto aí, Cleberson, do terceiro subtópico, Romanos 13:10? Sim. Que termina. Só Eu pra não gente li para a gente correr. Romanos 13:10, meu irmão, isso é interessante demais, mano. Eu tô com atualizado aqui, mas. Pronto, tá E aí? O amor não faz mal ao próximo. O senhor falou. É. Tá vendo? De sorte. Poxa, eu não podia deixar de recitar esse texto, o não. cumprimento da lei. Olha lá. Tá vendo você? De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, eu posso cumprir a lei para não tocar no morto, mas não posso cumprir a lei, o maior de todos, que é o amor. O maior de todos. Entendeu? Que supera. O Vocês estão sacerdote entendendo? Ele, né, supera, né? O amor, ele supera, né? Ele supera. Muito interessante todos esse os texto. mandamentos. Ô, Caio, lê aí, 1 Coríntios 13:7. Já vi que a gente vai fazer vigília, viu? Yes. 1 Coríntios 13:7. 7. Isso aí, ó. Isso. Misericórdia. 13:7. Meu celular Perfeito. tá descarregando aqui, ó. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Maravilha. Ó Pronto. aí, ó. Ó aí. Fecha com chave de ouro. Amém? Irmão Cleberson começa Amém. o terceiro tópico. Depois Caio vai no segundo e irmão Vinícius vai no terceiro. Ainda tem um quarto que os três vai debater. Pronto. Os três vai dar uma palavrinha. Vou botar aqui que tá descarregando aqui meu celular aqui na terra. Deixa eu só organizar tranquilo, aqui. fica à vontade. Ó. É o terceiro, né? Vinícius não me prestou. Isso. Terceiro dele. primeiro tópico. Ó. Vamos lá. Terceiro tópico, né? As três virtudes da igreja de Tessalônica. Isso é interessantíssimo, viu? É Fé, verdade. amor e esperança, né? Veja o que o apóstolo diz em sua oração. Lembrando-nos, refrescando a memória, né? Lembrando-nos. O senhor ajeita um pouquinho o seu celular aí, irmão Cleberson. Eita, Tá parecendo mais o teto que o senhor. Amém. Pronto, agora. Melhorou agora, não foi? É porque eu tô fazendo uma engenharia aqui, homem, que o carregador fica embaixo, tu sabe, né? Aí para ajeitar aqui é um processo. Melhorou agora? Amém. Melhorou? Ficou bom. Show. Melhorou um pouquinho, foi? Vamos lá. Oi, vamos embora. Veja que o apóstolo diz em sua oração, lembrando-nos
lembrando-nos, né, sem cessar da obra da vossa fé. Aí ele vem, ó, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Aí ele diz aqui, ó, aos Coríntios, Paulo escreveu, ó, agora, pois, permanecem a fé, permanece. A fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é O amor. o amor. Então a gente vê, meus irmãos, que o amor ele supera, né? O amor ele sobrepõe, né? A gente vê a fé é importante, sim, a esperança, a fé é o firme fundamento das coisas que o quê? Se esperam. Então a fé e a esperança, ela entram em conjunto, não é isso? E o amor vem por cima, não é isso? Né? Porque se eu tiver fé, se eu tiver esperança e eu não tiver o amor, de nada vai valer. Não é isso? Então, aqui o apóstolo, ele enfatiza, esse texto é clássico, né? Aos Coríntios, né? As três, né? Virtudes, não. Agora, pois, permanece o quê? Ele diz a fé, a esperança e o amor. Ele valoriza a fé, ele valoriza a esperança, mas ele supervaloriza o quê? O amor. Não é isso? Para uma igreja conturbadíssima, né? Ele escreve esse texto maravilhoso. Para encerrar aqui, assim as três virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Então, eu, na minha igreja local, eu tenho que ter essa tríplice, não é? A fé, amor e esperança. E sempre enfatizando o amor, né? Quando a gente tem o amor, tudo flui, tudo facilita, né? O irmão Vinícius falou aí do tratamento. Gente, Jesus, ele, como eu posso dizer, ele instruía de uma maneira, às vezes, tão rigorosa, mas tinha um amor tão grande que ele constrangiu. O próprio Paulo diz, né? O amor de Cristo, ele nos constrange, gente. Não é, Caio? Ele nos constrange a forma. Você vê aqui a parábola do bom samaritano, né? Jesus fala aquela tranquilidade, olha, ia descendo, né? Aquelas palavras de amor. Você não vê um engano. Claro que Jesus teve momentos de Jesus falar mesmo severamente, né? Com ira, né? Mas a gente vê que Jesus tinha uma palavra amorosa, né? Jesus tinha esse tempero na sua palavra, no seu tratar, e isso contagiava, né? Tanto os discípulos como todos aqueles que chegavam a Jesus. Então, fé, amor e esperança, né? E sempre o amor acima desses dois adjetivos, né? A fé e a esperança. Caio. Sou eu, né? O segundo tópico, o segundo subtópico. Eu estava meditando o irmão Paulo, o irmão Kleberson falando aí sobre esse tópico, sobre a tríade, né? A fé, a esperança e o amor. E quando ele falou aí, constrangia. E eu vou falar sobre a virtude da fé, mas antes eu queria ler com os irmãos um texto que eu já li aqui, está na nossa leitura bíblica em classe, que é o versículo 3 do capítulo 1, que Paulo vai dizer, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Aí vai dizer, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Agora veja o que essa obra da fé fazia, que acontecia. Versículo 7. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Observe. O apóstolo Paulo, ele
falando aqui sobre a obra da fé, aí eu vou falar aqui sobre a fé um pouquinho. A primeira virtude é a fé. Observe, tem outro versículo também que daqui a pouco a gente vai ler para a gente encerrar. A primeira virtude é a fé. Nas cartas aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra de fé. Como o nosso diácono, irmão Clebson, falou, sobre a prática do amor, agora na palavra do samaritano, certo? Que é o amor botado em prática. E aqui a igreja de Tessalônica, ele também botava em prática a obra da fé. Irmãos, eu não sei se os irmãos que estão aqui junto comigo na live tem aquele livro de apoio, que é o mesmo livro da lição, só que é um livro de apoio, esse aqui. Se os irmãos observarem, depois se os irmãos tiverem lá em casa depois, que não vai dar tempo da gente discorrer, tem uma informação tão maravilhosa nesse livro, sobre a igreja de Tessalônica, e sobre esse tópico aqui. A gente observa, irmão, que essa igreja, para ser crente, ela tinha que ter muita fé. Vai dar um fato ali histórico, como foi que mudou o nome para Tessalônica. E Tessalônica era o nome de uma mulher de um rei chamado Cassandra e tal. Os irmãos vão observar que era uma cidade portuária, recebia muita gente. E como eu disse no começo, era uma cidade que vivia na idolatria. E tinha muitos pontos turísticos. Então, tinha muitas variantes nessa cidade que podia fazer uma pessoa desistir do cristianismo. Mas Paulo diz que eles tinham prática de fé. O comentarista da lição vai dizer que eles tinham a fé em prática, que Paulo denomina obras de fé. Que obra de fé era essa? Não vai dar tempo da gente discorrer. No livro apoio tem uma maravilhosa para nós. Daqui para domingo dá para os irmãos dar uma estudada melhor e levar a aula bem incrementada para o domingo lá. Então, para a gente terminar, ora, o que podemos entender por isso? Aí os irmãos no livro vai dar mais detalhes disso aqui que eu vou ler agora. Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus, observe isso aqui, deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor, meu amado. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. E os irmãos observam que o contexto hoje é diferente. Né, irmão Cleves? Né, irmão Vinícius? Irmão Renato? Hoje em dia, me dói dizer isso, mas muita gente trabalha, mas não é mais por amor ao evangelho, à obra de Deus, não. É por segundas intenções, mal intencionado financeiramente, é para aparecer, para ser, e tanta coisa. Mas a igreja de Tessalônica nos ensina aqui que o trabalho para Jesus era com amor, o trabalho do amor. E isso, irmão, observe, senso coletivo. Era simultâneo, todos os irmãos concordavam. Simultaneamente, coletivamente, os tessalonicenses, os seguidores de Cristo. É seguidor de Cristo? Sou. Então vamos trabalhar. Qual era a motivação? O amor. Não existia cargo, Cleves, Vinícius, Renato. Não existia pagamento. Era amor. Simplesmente amor. Amém, irmãos? Amém. Bom, Vinícius? Pronto. O que sobrou para mim foi o quarto, não foi isso? É o terceiro. O terceiro. O quarto, todos nós juntos. Foi. Pronto, queridos irmãos, vejam bem. Eu estava aqui observando, né, e aprendendo bastante, não é? Eu fico mais assim... Irmão Vinícius, diga. Rapidinho, meu diácono, me perdoe, porque aqui, como eu marquei tudo junto no meu marca-texto, eu entrei no 2 e no 3 ao mesmo tempo. Justamente. Mas Então, tudo bem. Professor, irmão Renato, é uma benção, né? Olha, faça o seguinte, o senhor fala o 3, na minha parte do 4, que ia ser nós 3, eu dou pro senhor também. Não se preocupe não, meu mano. É todos nós juntos. Então, eu vou só dar uma complementada nisso aí que Caio já passou, no que diz respeito à virtude do amor.
Não é, irmãos? Eu acho interessante é que Paulo, o apóstolo Paulo, ele aprendeu bem. E aprendeu de quem? Aprendeu de Jesus, não é? Aprendeu do melhor professor, Jesus. E assim como ele aprendeu, ele também passou. Então, de antemão, a gente entende que o amor, não é? Ele é o vínculo. Cleberson falou aí no que diz respeito à esperança, à fé, e o amor ele sobrepõe. Cleberson já tinha falado isso, não é? O interessante, irmãos, é que nesse contexto aqui, no que diz respeito ao trabalho, né? No que diz respeito à igreja local, como a gente falou aqui, como o irmão Cláudio também já se expressou muito bem, no que diz respeito à igreja local, observe, meus irmãos, que o amor aqui, ele é um amor motivador. Ou seja, não se faz a obra, não é isso, irmão Caio? Não se faz a obra apenas, né, visando, ou apenas não se faz a obra visando no que diz respeito a alguma situação futura, né? Receber alguma coisa futura. Não. O amor aqui, ele é motivador, ou seja, Cristo em nossa vida nos motiva a trabalhar, nos motiva a realizar a obra, nos motiva a fazer mais em prol da obra. E o interessante é que este amor, ele é tão maravilhoso que ele sobrepõe, escuta aí, Clebson, irmão Caio, irmão Renato, ele sobrepõe o nosso cansaço. Glória a O Deus. enfado do dia a dia. Não é, irmãos? Quando a gente lembra, glória a Deus, das vidas que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus, parece, meus irmãos, que o cansaço desaparece. Isto é o quê? Se não for o amor em nossas vidas, irmãos. Então, isto não é obra do homem, não é? Isto não é obra do homem, no sentido geral, do contexto geral da situação. É obra de Deus, irmãos. É obra de Deus. Então, a gente observa aqui o amor, feito o Caio já tinha falado, né? Havia um amor coletivo nos irmãos em Tessalônica, ali nos irmãos tessalonicenses, de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivado, o amor motivador para realizar a obra, não é? Para ir mais à frente. O trabalho do amor era como um concreto, é isso? Era como algo concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. O interessante, irmãos, é que me faz lembrar agora, não é, do texto áureo da Bíblia. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou seja, Deus ama e não só ama de palavras, como ele prova o amor. Qual foi a prova do amor de Deus para com a humanidade? Entregando o seu único filho. Ou seja, não ficou só na teoria. Jesus, Deus, na pessoa de Jesus, fez na prática. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o texto áureo da Bíblia, ele reflete esse contexto. No que diz respeito ao amor, no contexto geral. Deus amou, mas não só amou, como provou o seu amor. Louvado seja o nome de Jesus. Então a gente vê de antemão que o amor, como o irmão Clebson já tinha falado, ele sobrepõe, ele vai mais à frente, não é? A lei é importante, mas o amor, ele é acima, não desfazendo da lei, mas o amor é acima. Louvado seja o nome de Jesus, para tudo sempre. Pode prosseguir, em nome de Jesus. Amém. Irmão Caio, enquanto o nosso irmão Cleberson volta, o senhor dá início a esse quarto ponto, depois
nós continuamos. Os irmãos vão dar uma debatida aí nesse quarto subtópico. Tá ok. A virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem um sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos Tessalonicenses com a Desculpa aí, meu irmão. perseguição. Amém, Amém, irmão Senhor Cleves? Deus. A gente já deu início aqui ao quarto subtópico. Quarto top. Eu estou lendo ele aqui agora. Então, o que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar ao nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Então, o que a gente pode extrair aqui desse quarto tópico? Eu li porque, para ganhar tempo, eu li ele todinho e a gente agora só comenta. Para passar logo para os irmãos, eu só quero frisar isso aqui. Marquei aqui. O que o apóstolo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança? Era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Porque essa perseguição... Eu peguei isso também, vai viu? entender no livro. Grifou, Eu peguei também isso, né? Tá todo mundo com marca-texto na aula, né? Mesmo marca-texto não, mas a canetinha aqui, ó. Amém. Amém. Então, irmão Cleberson. Pronto, irmão Cleberson. Então, comenta essa parte grifada da gente aqui. A perseguição aos Tessalonicenses. Como a gente falou logo no começo. Por eles serem judaizantes e serem alguns se converter ao cristianismo através da pregação Muitos gregos. Isso. Muitos gregos que eram seguidores de Epícuros. Então, começaram a perseguir os cristãos. Então, essa era uma igreja que ela tinha amor, tinha fé, tinha esperança, tinha paciência, mas tinha muita tribulação. E o nosso texto que vai dizer, versículo lá da leitura bíblica, versículo 5. Não, 6. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo o quê? A palavra em muita tribulação. Isso é muito interessante. Mas veja o que Paulo vai dizer, para passar para o irmão Clécio, irmão Renato. No 2 Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 1, versículo 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Glória e o a amor Deus. de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Cleberson, Glória a incrível Deus. essa igreja, Cleberson. Essa igreja é uma coisa maravilhosa, Cleberson, porque elas tinham tribulação, perseguição, mas em vez de crescer murmuração, em vez de crescer contenda, em vez de crescer aperreio para Paulo resolver, não, eles cresciam a fé muitíssimo e o amor com os irmãos crescia mais. O amor crescia mais. Então, irmão Clécio, irmão Vinícius, irmão Renato, corra aí sobre esse texto. Irmão Cleber, depois irmão Vinícius Isso. dá o ponto final. Por isso, Caio, que a gente vê essa demonstração do apóstolo na escrita aos Tessalonicenses, não é? Esse amor tão grande, porque a gente, um exemplo de sofrimento, o apóstolo Paulo sabia, né? O apóstolo Paulo vem de uma trajetória de sofrimento, querido, né? É só pegando um ganchinho que Vinícius estava dizendo, né?
sobre a gente fazer a obra pensando em alguma coisa, né? Pessoas que pensam em alguma coisa. Se as pessoas observassem mais o sofrimento dos os primitivos da igreja cristã, eu acho que muita gente não queria nem entregar água num púlpito, Vinícius. É verdade. Né? Não queria nem isso, porque se a gente observar o sofrimento, né, da igreja primitiva, que é um grande exemplo, e eles visavam vidas, visava o reino de Deus. Então, como eu estava falando, Caio, Paulo sabia isso, né? Então, Paulo se regozijava porque Paulo sabia, meus irmãos, que a igreja estava passando perseguições, mas ela tinha uma esperança. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. E essa esperança era um combustível para essa igreja suportar, irmãos. Porque a gente suporta tanta coisa. Porque a gente tem uma esperança. Aleluia! A gente tem uma esperança, né? Então essa igreja, por mais que era bombardeada, né? Por mais que era perseguida, mas continuava firme, né? Talvez você aí, ouvinte, que tá aí nessa live, talvez você esteja aí passando por perseguições, né? Às vezes por tratamento hostis, mas eu te digo uma coisa, aleluia, há uma esperança para a gente, e a esperança para a gente não é carro, não é casa, não é vida boa, aleluia, glória a Deus, não é uma moto bonita, não, irmãos, a nossa esperança está em Cristo Jesus, e um dia ele vai raiar nas nuvens. Aleluia! Aleluia! E eu digo, vale a pena passar assim, irmão, mas você não sabe o que eu estou passando. Não sei não, irmão. Mas vale a pena, porque há uma esperança. Então agarramos nessa esperança. Abra aí Filipenses, para eu encerrar aqui a minha fala. Filipenses capítulo 1. Vê o que Paulo escreve aí aos Filipenses, rapidinho. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo de número 20. Olha o que nos diz a palavra de Deus, olha. Segundo a minha intensa expectação e o quê? Esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora, oh glória, como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Dá um glória. Leu 21, glória a Deus. Leu 21, irmão. A esperança, querido. Se eu estiver vivo, eu espero nele. E se eu morrer, eu estou esperando nele, porque eu sei em quem eu tenho crido. Leu 21, irmão. É para a gente fechar com chave de ouro. 21. Isso, muito bem. 21. Porque para mim o viver é Cristo. Oh, glória! Glória! E o morrer é ganho. Se vocês me matar, não me importa não, meu querido, que eu estou ganhando. E se me deixar vivo, eu vou continuar pregando e fazendo a obra de Deus. Porque quem me comprou foi um homem chamado Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, como vale a pena servir esse Jesus. Se a gente prestar mais atenção nos cravos, nós servimos melhor, porque é uma esperança. Um dia ele vai raiar nas nuvens. Glória! Glória a Deus! Glória a Jesus! O sofrimento vale a pena, irmãos. Aleluia! Porque ele vai chegar na minha e na tua vida. Glória! Amém, meus irmãos. Glória, irmão. Vinícius. Que maravilha, Deus.
Meu amado, o que Fica à falar vontade, meu irmão. depois de uma bênção dessas? Louvado seja o nome de Aleluia. Jesus. Meus irmãos, eu me alegro no que diz respeito ao ensino da palavra. Deus sempre tem reservado algo para a gente, irmãos. Não é? Eu Glória a costumo Deus. dizer que a gente não sai da mesma maneira, não sai da mesma forma, porque a Deus apraz falar conosco. O interessante, irmãos, e tudo isso para encerrar, já que me foi me dado a oportunidade e quero com alegria, não tinha na realidade mais necessidade, né? Depois do que a gente ouviu. Mas eu quero ler um texto com os irmãos, tá certo, irmãos? Quero ler um texto com os irmãos em Romanos, capítulo 8 e o versículo de número 35, irmãos. Romanos 8 e 35. Quem nos Aleluia. separará do amor de Cristo? Será a Glória. tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Glória a Glória a Deus. Deus. Irmão, Glória a Deus. Paulo discorria do que vivenciou, foi o que dizemos de antemão. Ele tinha coerência no que falava, no que se expressava. Então ele via nos irmãos em Tessalônica, aleluia, esta esperança. Eles se alegravam, irmãos. Se alegravam porque mesmo na tribulação, ao invés da igreja, olha, se trancar, se fechar, aí foi que a igreja cresceu para a glória de Deus Pai. Mesmo com as tribulações, mesmo com as situações complicadas, mas cresceu para a glória de Deus, meus irmãos. Então a tribulação, meus irmãos, ela não é um motivo de nos parar. A angústia também não é. Mas a nossa esperança é de alcançarmos aquele grande dia, irmãos. E este era o objetivo, meus irmãos, desta carta aos Tessalonicenses, não é? Ele tinha como propósito, essa carta tinha como propósito, o ensinamento de Paulo na epístola tem como principal foco a segunda vinda de Cristo. Era manter viva a esperança que um dia Jesus viria buscar a sua igreja. Glória ao nome Glória de a Jesus. Deus. Esse era o foco. Paulo se alegrou com os irmãos, em meio a tantas tribulações, tantas situações complicadas, mas viveram para Deus, fizeram a vontade de Deus e Deus os honrou. E conosco não é diferente. Se observarmos a palavra de Deus, Deus continuará, assim como foi com os irmãos, lá na igreja primitiva, continuará conosco. Hebreus capítulo 13 e o versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, meus irmãos? Que Deus Amém. abençoe. Irmão, os irmãos aqui estão pedindo para vocês comentar a próxima lição. A lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Se vocês estão de acordo, diga amém. 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 O mesmo horário, Amém. o mesmo dia, na terça-feira. Então, Sim, senhor. aquele coisa que tu fez, Caio, já vai continuar para outra lição. É, porque por isso Dá que eu disse a minha esposa para ela continuidade, não botar data. Entendeu? Ela queria botar a data. Eu disse, não, bota a data que vai servir para Pronto, mais serve para vezes. outras, para outras oportunidades. Essa é para outra. Então, irmão, já está marcado. Vamos Então, na divulgar. próxima terça-feira, nós vamos estudar o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Caio, tira aquela foto de sempre, para a gente guardar, depois eu vou divulgar no Instagram. Desde já, irmão, quero Parece agradecer a mais todos aí, que participaram da nossa escola dominical no ar, nesta noite. Os irmãos ali da Paraíba, os irmãos de Natal, os irmãos de Salvador, de Fortaleza, que esteve com a gente, o nosso irmão Eduardo, dos Estados Unidos, que esteve com a gente, e outros irmãos que esteve com a gente. Eu quero agradecer a todos, nosso irmão Kleber, nosso diácono Vinícius, nosso irmão Caio, para a glória de Deus. Eu quero que os irmãos deixem aqui a sua saudação final, e também nosso irmão Wilson Martins, que está ali nos assistindo também, para a glória de Deus, nosso diácono. Eu quero que os irmãos comecem a dar suas saudações finais
irmão George, dali de Abreu e Lima também, graças a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que se inscrevam no nosso canal, Assunto Bíblico com Renato Zarias. A live vai estar lá. Eu vou ver se ele já bota ainda hoje. Só eu digo os irmãos que vou botar hoje, aí eu não boto, que é um pouquinho trabalhoso para botar, mas eu vou tentar botar ainda hoje, lá no nosso canal, Assunto Bíblico com Renato Zarias. Vai lá, se inscreva, dê o like. Quando a gente completar 1000, irmãos, seguidores, nós vamos querer fazer diretamente no YouTube. Fica melhor, porque já fica lá. Não precisa mais mudar mais nada, nem botar mais nada. Amém? E desde já, irmão Vinícius, deixe suas salvações finais nesta noite. Amém, amém, irmão Renato. Queridos irmãos, graças a Deus, né? Queremos agradecer a Deus pela oportunidade feliz, não é? Olha, irmão Vinícius, tem uma irmã aí, ó. Ana Dias de Lima Nicásio. Essa é conhecida, né? É uma bênção. Essa é minha Rebeca, glória a Deus. Glória Então, a Deus. queremos agradecer a Deus, Semana. não é? Queremos Não é culto agradecer de a casais, Deus. não, viu, Vinícius? Não é culto Oi? de casais, não. Viu? Não é culto de casais, não, viu? Tá certo, mas tem que puxar a sardinha, né, meu amigo? Tamo junto. Pronto, irmãos. Queremos agradecer, não era a Deus, queremos agradecer ao nosso irmão Renato pelo honroso convite de poder estar com os irmãos, nosso irmão Kleberson, o nosso irmão Caio. Foi uma bênção. Para mim, irmãos, constitui-se uma alegria imensa, tá certo? Queremos agradecer também aos irmãos que puderam interagir conosco, que Deus em Cristo continue abençoando cada um de vós, amém? Então, está aqui o nosso agradecimento, que Deus abençoe. Irmão Cleberson, deixe suas salvações finais. Amém, meus queridos. Queremos louvar a Deus, né, por essa oportunidade. É sempre bom estar junto com os irmãos, né, aprendendo a palavra. É simples, né, meus irmãos? A palavra é simples, a gente vai um aprendendo com o outro, né? E é sempre de grande valia, né? A gente está aqui, a gente já chega na escola dominical afiado, né? Aprendendo junto com os irmãos, né? É sempre uma bênção, né? E queremos louvar a Deus pela vida do nosso irmão Renato, né? Que Deus continue com as mãos estendidas sobre esse projeto dele. E é de bênção, irmão Renato, né? Às vezes a gente pensa uma simples live, uma simples lição, mas alcança vidas, né? Alcança vidas. E eu creio nisso, no poder da palavra, no poder do ensino, meus irmãos. Porque aqui a gente não está falando de nós, estamos falando da palavra nua e crua, né? De fácil entendimento. Então, louvo a Deus, irmão Renato, pela sua vida do irmão Caio, diácono Vinícius, que Deus continue com as mãos estendidas, e sempre que precisar, irmão Renato, estaremos aqui firme e forte para falar a palavra de Deus. Amém. Irmão Caio. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. Agradecer primeiramente a Deus, nosso irmão Renato, meus diáconos, irmão Vinícius, irmão Cleberson. Essa aula foi muito maravilhosa, sentimos a presença do Senhor muito forte entre nós, graças a Deus por isso. Irmão Renato, só me diga uma coisa, quantas pessoas entraram na nossa live hoje? 432. Quanto? Por aí. 432 pessoas. O total. Glória a Deus. Seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Isso é bênção, irmão. É bênção. São vidas sendo alimentadas. Hoje, quando eu postei aquela arte, teve pessoas entrando em contato comigo. Como eu faço para assistir? Eu mandando um link do Instagram para os irmãos se alimentarem. Amém, irmãos? Então, desde já agradeço. E a próxima arte, eu vou pegar aquela que ficou salva e só vou acrescentar com a minha esposa, que foi ela que fez, o tema da lição. Vou colocar em cima. Cara, interessante. Lição de número 10, próxima terça. Aí quando estiver chegando perto, aí a gente tira o nome próximo aí nesta terça. Entendeu? Assim a gente vai em nome de Jesus. Nosso irmão diácono Wilson Martins está pedindo para comunicar aos irmãos que a oração da mocidade é sexta-feira, lá na Seara, Estrada da Miroeira, Barra Peixinhos. Linda. Irmão Klebs, faça o convite da escola. Meus irmãos, domingo, né, pela manhã, a partir das 9 horas, estamos ali na Estrada da Miroeira, ali na Mangueira, sentido Santa Casa, né? Todos estão convidados para aprendermos a palavra de Deus. Domingo, a partir das 9 horas da manhã.
Amém. Olha, divulga aí, nosso irmão Wilson. Já está divulgado, viu, meu querido? Sexta-feira lá, oração da campanha. Irmão Renato vai falar sexta-feira, né, irmão Renato? O senhor prometeu na live, viu? A esposa já me convidou para chegar lá sexta-feira. A gente vai fazer uma forcinha para estar aí sexta-feira. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aí, que irmão o Renato. Wilson já tá dizendo que eu tô devendo a ele aí, ó. O Wilson já botou que eu tô devendo. Amém. E eu já estou no SPC lá na oração da música. Pronto, vou ver se terça-feira eu vou fazer uma forcinha para estar aí. A esposa já tá cobrando também, que ela também quer ir. Amém, amém. Deus abençoe. Eu quero agradecer, irmão, aqui também a Lime França, Escritório de Advocacia, a Scooby Lanche, nosso irmão João, ali em Tabajara, também o programa em até 10 minutos, nosso irmão Wilson, e a barbearia do nosso amigo e irmão Lalá, sempre conosco. Quero agradecer também a todos que participaram, aqueles que passaram, viram nossa live, e agradecer. E o nosso lema é, você já orou pelo seu filho hoje? Se você não orou, ore, interceda, peça a Deus, porque família é projeto de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos e até a próxima, em nome de Jesus. Terça-feira nós estamos juntos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. E a foto já foi tirada, Caio? Já tirei, vou A foto já postar. foi tirada? Já Pronto, tirei. também. Manda pro meu zap que eu vou postar no nosso. Deus abençoe, meu irmão. Até a Amém, próxima. Deus abençoe. Pai do Senhor.